Como se tornar consciente do seu poder de co-criador e começar a transformar a sua realidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Jade e nesse canal eu te ajudo a se autoconhecer para ter uma vida mais plena e feliz. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas, alguns insights que durante a minha jornada de autoconhecimento e expansão da consciência eu tive e eu consegui atrair e manifestar várias coisas na minha vida. Se você já assistiu o documentário O Segredo, você percebe que eles ensinam você a começar a cocriar coisas pequenas, a começar a usar o seu poder de co-criador para atrair coisas pequenas. Por exemplo, uma xícara de café, uma rosa, um chocolate. Ele não ensina no documentário e também no livro, quem lê o livro ou quem assistiu o filme, percebe que eles não ensinam vocês a co-criar já a casa que vocês desejam, um relacionamento ou um emprego que vocês desejam, viagens. Não, eles ensinam você a começar com coisas pequenas. Até porque nós não estamos acostumados a usar o nosso poder de co-criador. Para muita gente, essa realidade ainda nem existe. A maioria das pessoas não entendem que são co-criadoras da sua realidade, que moldam a vida delas, que estão a todo momento criando as situações que elas estão vivenciando. E as coisas grandes que você deseja, que você mentaliza, elas têm um tempo de germinação, que é o tempo que uma ideia, um pensamento tem para se materializar nessa realidade física. Eu já contei para vocês num vídeo meu que eu falo sobre a gratidão, que teve um período da minha vida que eu parei de usar a lei da atração, eu parei de mentalizar as coisas que eu queria, eu parei de acreditar no poder que nós temos de criar nossa realidade, no poder da nossa imaginação, porque eu comecei a entrar no contexto religioso, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e nessa época eu não tinha consciência de que as leis universais são do todo, de Deus. E eu acreditava que a lei da atração não era de Deus, era uma coisa do inimigo, da figura do diabo. E eu parei de usar a lei da atração por um longo período de tempo, até porque eu estava muito focada ali nos ensinamentos que me eram trazidos, né, pela igreja, pela Bíblia. E várias passagens da Bíblia é citado, é falado sobre a lei da atração, só que eles não falam a palavra lei da atração, né? A gente pode ver, por exemplo, assim como o homem pensa no fundo do seu coração, assim é. Provérbios, não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. Então, assim, várias passagens da Bíblia, eles trazem menção à lei da atração. Então, pessoal, eu passei um longo período da minha vida sem usar a lei da atração. E aí, no ano da pandemia, que foi o ano que eu comecei a expandir a minha mente, que eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, que eu comecei a voltar a usar a lei da atração, porque eu comecei a entender, eu realmente entendi que as leis universais são do todo, que é de Deus, que é totalmente benéfico para as nossas vidas usar a lei da atração. E eu comecei a co-criar coisas que eu queria na minha vida. E eu lembro que quando eu voltei a co-criar, eu voltei a assistir de novo o documentário O Segredo. E eu pensei em co-criar uma coisa pequena. Na época, eu desejei um açaí. Olha só. Só que eu não falei pra ninguém que eu queria o açaí. Eu não pedi. Eu simplesmente mentalizei na minha mente o gosto do açaí. Eu comendo o açaí, sentindo ali o sabor, foi só isso que eu fiz. E pensei, né, eu quero um açaí na minha mente, mas assim, não falei pra ninguém, porque eu queria testar se eu ainda estava com aquele poder da lei da atração, se realmente aquilo funcionava. Na verdade, eu já sabia que funcionava, porque eu já tinha usado a lei da atração quando eu era adolescente, só que daí passou muitos anos, 8 anos, que eu não usava a lei da atração. E aconteceu, né, uns 2 dias depois, o meu marido, na época que eu era casada, né, ele me levou para uma fazenda. A gente foi convidado para ir numa fazenda de um
uns amigos nossos, e aí a gente foi nessa fazenda e chegando lá, a gente tinha um jantar, né? Jantamos, conversamos e aí depois que a gente jantou, passou um tempo, veio a dona da casa e trouxe a sobremesa. Adivinha o que era a sobremesa? Açaí. E aí eu comi o açaí e fiquei lembrando da mentalização que eu tinha feito. Falei, nossa, na mesma noite eu voltei tão animada, mas tão animada, porque eu já queria cocriar um monte de coisa, eu já vim no caminho mentalizando um monte de coisa que eu queria. E depois disso eu cocriei, dessa mesma semana, ou foi nesse mesmo mês, eu cocriei um vestido que eu queria. Eu queria um vestido amarelo, muito bonito, e era um valor assim, um pouco considerável. E eu queria muito esse vestido, queria esse vestido, e aí eu fui na loja, provei o vestido, e fiquei ali no provador, me olhando com esse vestido, fiquei me olhando, quase que não saía de dentro do provador, mas depois eu saí e falei que não ia ficar com o vestido, e deixei o vestido lá. E aí na minha casa, eu ficava de frente pro espelho durante mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 dias, eu não lembro, faz muito tempo. Mas eu fiquei ali em frente ao espelho e eu fazia assim no tecido da roupa que eu tava usando, era uma blusa normal, e eu fazia assim como se eu estivesse sentindo o tecido do vestido. E aí eu fechava os meus olhos em frente ao espelho, eu ficava me imaginando com o vestido que eu tinha provado na loja, eu ficava me imaginando assim, com o vestido, e colocava a mão aqui, ó, e sentia o tecido, porque era um tecido assim, diferenciado. E aí eu lembro que eu não falei, né, pra ninguém, eu não fiquei guardando isso na minha cabeça, mas eu recebi um dinheiro que, se eu não me engano, eu não lembro se era Dia das Mães, eu não lembro o que era, mas eu ganhei um presente que era o valor do vestido. Era um presente em dinheiro pra mim fazer o que eu quisesse. E aí eu falei, vou buscar o vestido. Então, cheguei lá, comprei o vestido. E quando eu fui sair, na outra semana, eu já usei o vestido, porque eu já uso a roupa nova que eu compro, eu não fico guardando, eu já uso. Eu já usei o vestido e eu fiquei a mesma coisa, assim, nem percebi que eu tava repetindo o que eu tinha feito na minha visualização. Foi como se fosse um déjà vu, né? Eu fiquei fazendo o mesmo movimento, assim, no tecido. Aí, a partir do vestido, eu visualizei o açaí. Eu atraí o açaí, que eu tinha mentalizado, uma coisa bem pequena. E atraí o vestido, que já era uma coisa maior. E, a partir daí, eu comecei a não querer mais cocriar. E eu queria entender o porquê que eu estava cocriando aquilo. Que poder era esse? Eu queria aprofundar, eu queria estudar mais, eu queria trabalhar aquilo em mim para mim poder atrair coisas maiores. E aí eu comecei uma jornada de autoconhecimento para entender qual é a minha essência, o que é tudo isso aqui que a gente está vendo, toda essa realidade, de que é feita, né? E eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, O Caminho das Palestras. E ali, quanto mais eu expandi a minha consciência, mais eu comecei a cocriar a minha realidade. E eu comecei a cocriar coisas maiores. Por exemplo, eu tenho um vídeo meu falando que eu cocriei a minha viagem pra cá, pra São Paulo. Como que eu fiz a visualização e aconteceu da mesma forma que eu tinha mentalizado. Então, assim, foram várias coisas que eu fui cocriando ao longo, né, desses anos, ao longo desse período, mas priorizando o meu autoconhecimento e a minha expansão da consciência, porque quanto mais você expande a consciência, você não precisa estar mentalizando todas as coisas que você quer. Quando você expande a sua consciência e começa a se conectar com o momento presente, as coisas vêm com naturalidade e você começa a entender que o poder sempre esteve em você e não está fora de você. E eu queria trazer esses relatos para vocês, para expandir um pouquinho que seja a sua mente, para que você comece a entender que você pode mudar a sua realidade. E para que você tenha confiança em mudar, em mentalizar coisas grandes, coisas maiores, você comece com coisas pequenas. Por exemplo, um chocolate. Pensa no chocolate agora, vamos fazer essa visualização juntos. Fecha os seus olhos
eu vou fechar os meus. E a gente vai pensar num chocolate, numa barrinha de chocolate. Vamos lá, fecha os seus olhos. Sente a textura do chocolate, passa o seu dedo na textura do chocolate. Olha para esse chocolate. Qual é a cor desse chocolate? Olha bem para ele. Agora, coloca ele na sua boca e dá uma mordida. Uma mordida bem devagar, sentindo o sabor, sentindo a textura. E agora você continua com os olhos fechados e você vai sentindo o chocolate na sua boca. Não precisa morder o chocolate. Apenas sinta ele derretendo na sua boca. Sentiu? Pronto. Em 17 segundos você já consegue criar algo no plano mental. Então, nesse momento, você já criou a situação de você comendo um chocolate. Agora, solta isso, não pensa mais, não se preocupa em como isso vai vir até você, não precisa falar pra ninguém que você quer chocolate. Porque se você falar, aí não é a lei da atração, né? E você já tá ajudando o universo. E o universo não precisa da sua ajuda. Ele sabe como vai trazer esse chocolate até você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!